Bom dia, família! Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Espero que seu dia comece bem e fique ainda melhor à medida que você entrega seu dia para o Senhor aí, a sua atenção para o Senhor e aprende junto comigo mais um pouquinho dos princípios bíblicos de Deus para nós. O texto que nós vamos olhar hoje é muito curioso, muito diferente, mas muito verdadeiro e com algumas aplicações diferentes. Nós vamos aplicar para o casamento, nós vamos aplicar para a vida em geral. E é um assunto que meio que pega a gente falou, né? Que tem alguns assuntos bem aleatórios sendo tratados nesse capítulo. Esse é um daqueles, aleatórios no sentido de que é diferente, não aleatório no sentido que não é valioso. Pelo contrário, vai nos ajudar a ensinar, vai nos ensinar o que de fato é valioso. Vamos olhar junto? Provérbios, capítulo 15, no versículo 17. Provérbios capítulo 15, versículo 17 diz o seguinte, olha aqui comigo, nós vamos ler, vamos descascar e vamos aplicando e aprofundando o nosso entendimento. Olha só, é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. É melhor ter verduras na refeição, com amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Olha que interessante esse texto. Eu quero chamar atenção para alguns detalhes aqui das palavras que são utilizadas nesse texto. Diz é melhor ter verduras, né? Mas uma das traduções, e até o hebraico reflete isso um pouquinho, você poderia traduzir dizendo o seguinte: é melhor ter ervas na refeição. Ervas a gente está falando de tempero, tá? É melhor você fazer água esquentada com salsinha e cebolinha do que um boi gordo com ódio. Então, pode ser que seja, né, dito aqui verduras, né? Pode ser que seja verduras, né? Verdura já melhorou, né? Verdura você faz lá um ensopado lá com batata, com cenoura, com alho, cebola, e o negócio fica até, se souber fazer, fica até gostoso. Mas é possível traduzir esse versículo, cara, é melhor ter ervas. Água com cheiro verde. É melhor do que num ambiente onde há amor, olha só, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Um boi gordo, ou a gente poderia dizer, na linguagem do Novo Testamento, um bezerro cevado, né? Acompanhado de ódio. Olha que interessante esse texto. Esse texto está falando que tem ambientes onde a gente está, que são ambientes tão maravilhosos que mesmo com sua simplicidade, eles enchem o nosso, não só a barriga, mas o coração, né? Que talvez é mais importante do que encher a barriga, encher o coração, né? Enchem o nosso coração, apesar da simplicidade. E existem ambientes onde você tem muita fartura de comida, nesse caso, poderíamos dizer fartura de comida, de tecnologia, de recursos e tal, mas o ambiente é tão inóspito que você sai de lá dizendo, cara, não, sabe, não valeu a pena. Foi legal, aquilo foi bom, a comida foi boa, mas todo o restante estava muito complicado. E, queridos, talvez você já tenha experiências na vida para você poder linkar com essa realidade, né? Talvez você já tenha vivido coisas assim. Eu tenho algumas experiências de estar em lugares diferentes do mundo, onde não tinha muito recurso, onde as pessoas não tinham tanto quanto a gente estava acostumado, mas o ambiente que eles criavam, os relacionamentos, a cumplicidade, a proximidade, né, a alegria que eles demonstravam, apesar da sua simplicidade, se torna constrangedora para nós. Talvez você já viu, né, aqueles vídeos de crianças brincando na África, né? Com um sorriso maravilhoso, né? E você fala, cara, como que pode ter tanta alegria com tanta simplicidade, tanta falta, às vezes, de recurso? E a gente olha para a nossa sociedade moderna, eu coloco moderna entre aspas, porque muitas vezes a gente associa moderno com melhor.
E a nossa cultura tem algumas coisas que são melhores, mas bastante coisa que é pior também, né? A gente olha para a nossa sociedade moderna e a gente vê índices de suicídio, índices de depressão, índices de ansiedade subindo, e em ambientes onde há uma qualidade de vida extraordinária, né? Comida boa, mas a cultura reflete uma coisa muito negativa. Talvez você não saiba disso, mas os índices de suicídio na França são assustadores. E estamos falando, né? Se você conhece um pouco de culinária, culinária francesa, né? É comida maravilhosa e, ao mesmo tempo, né, um ambiente cultural, social que é inóspito. E você, às vezes, tem na África uma comida muito simples, ou qualquer lugar, né? Você pode ir para vários lugares do mundo que estão muito abaixo da capacidade do Brasil, capacidade né, de recursos, enfim, de comida, né? A gente é muito abençoado no Brasil com comida e farta comida. Cara, tem uma alegria, uma coisa que parece que, né, vem da cultura, não vem da comida somente. Então, esse texto está nos ensinando aqui a entender o seguinte: tem ambientes simples que talvez não enchem tanta barriga, porque uma sopa de ervas não vai encher a barriga, né? Pode até ter sabor, mas não enche a barriga, só para enganar, né? Mas enche o coração. E tem ambientes onde você pode estar com muita fartura. E, gente, eu já tive em ambientes com muita fartura. Mas não é pouca fartura, não. É muita fartura de recurso financeiro. Já estive na presença de algumas pessoas muito, muito ricas, falando no sentido monetário, mas muito pobres nas suas emoções, na sua família, no seu casamento. Gente que há muito tempo não dá aquela risada de doer a barriga, sabe? Aquela risada que você dá com amigos, de doer a barriga. Então, esse texto está nos apontando para coisas que de fato têm valor. E a gente poderia apontar, para uma primeira aplicação desse texto, a gente poderia apontar para um casamento, por exemplo. Vamos ler o texto, dentro do contexto do casamento? É melhor ter verduras na refeição onde há amor, na sua casa, no ambiente de família, não é só casamento, mas família com filhos, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então, cara, você pode criar na sua casa um ambiente, independentemente do seu recurso, que seja um ambiente que dá vida, que traz vida para as pessoas. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Eu me lembro de uma história, não sei se é verídica, mas foi contada como uma ilustração uma vez para mim, de uma dona de casa que esperou o seu marido estava desempregado, tentando arrumar trabalho, estava na rua, entregando currículos, batendo de porta em porta, fazendo aquilo que se deve fazer. E durante o dia, a empresa de luz veio e cortou a luz deles, porque eles não haviam pago, ele estava desempregado, não haviam pago a luz. E ela esperou o marido em casa com um jantar à luz de velas. E o marido entrou na casa, ela preparou um jantar à luz de velas, e ele tentando entender, e ela preparou o ambiente, falou, não, hoje é um jantar à luz de velas, e ela estava buscando transformar um corte de luz em algo positivo. Tentando transformar uma falta, uma situação que estava comprometendo a integridade do casal, da família, da casa, em algo positivo. Então você pode, cara, você pode usar, né, de amor para gerar um ambiente maravilhoso. Gente, a gente tem aprendido isso, né? Famosamente aí o Marcos Piangers, acho que é o sobrenome dele, né? Tem falado sobre isso, cara. Teu filho não tá nem aí se o teu SUV é novo. Teu filho quer que você voa pipa com ele. SUV novo não vai fazer diferença pro teu filho, não vai nem lembrar do SUV novo, se é velho, se é, né? Se é bonito, se é feio, se tem tecnologia, se tem Android alto. Teu filho tá nem aí com isso. Teu filho quer que você rola na grama com ele, né? É esse ambiente. Então, a gente pode levar para dentro do ambiente de casamento
né? Você pode ter uma casa maravilhosa, você pode ter muito dinheiro no banco, mas, cara, o ambiente de ódio dentro de casa destrói você. Destrói você. Aliás, muito happy hour por aí, tá? Happy hour é aquela hora depois do trabalho, né? Que é happy hour, é uma hora entre o serviço, você sai do serviço e passa no bar primeiro, antes de ir para casa. Ei, deixa eu te dizer, o happy hour do crente é ir para casa, dar um abraço e um beijo na esposa e brincar com os filhos. Isso é happy hour, ok? Porque a gente deve criar na nossa casa um ambiente que seja convidativo, que seja maravilhoso, que seja algo que você deseja ir para casa para poder estar com seus filhos. Então, isso se aplica à questão de casamento e de filhos, mas também tem algumas outras aplicações. Eu quero ler alguns comentaristas aqui que eu achei muito, muito interessante, né? Falam que a presença do amor supre muitas necessidades, né? Nós podemos viver com uma dieta simples, mas não podemos viver sem amor. Você pode viver com uma dieta simples, mas não pode viver sem amor. Olha essa frase, gente, isso aqui eu achei maravilhoso. É de um bispo. Ele diz o seguinte: riquezas e pobrezas têm mais a ver com o que você tem no coração do que com o que você tem na mão. Vamos guardar? Riqueza e pobreza. Cara, pega isso aqui. Riqueza e pobreza tem mais a ver com o que você tem no coração do que com o que você tem na sua mão. Pegando uma frase do pastor Carlito Paz, ele diz: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. E você pode ser muito, muito rico com dinheiro e muito pobre em outras áreas. E daí o bispo continua dizendo que, na verdade, aquele que é rico é aquele que vive contente, contente com contentamento, satisfeito em Deus com aquilo que Deus o tem dado. Mas o pobre é aquele que sempre quer mais, ele nunca está satisfeito, ele sempre está correndo atrás. Ele é pobre de coração, sabe? Pobre de mentalidade, porque ele está sempre ingrato e correndo atrás de ter mais. E você pode viver num ambiente com um boi gordo, acompanhado de ódio, e você não ver benefício nenhum com relação a isso. Nada pode substituir a falta do amor. Isso é fato para mim e para você. Inclusive, diz aqui, né, sobre o boi gordo, olha só. Do que um boi gordo acompanhado de ódio. Esse boi gordo aqui nos remete a Lucas capítulo 15, né, a história do filho pródigo, que o pai volta, o filho volta e o pai manda matar o bezerro cevado, né? É aquele novilho precoce, sabe? Novilho precoce com aquela capa de gordura. Cara, você pode ter o melhor do melhor do melhor. E se tiver acompanhado de ódio, de um ambiente inóspito, não serve para muita coisa. Então, só para a gente encerrar aqui, eu queria que você guardasse essa frase: riqueza e pobreza tem mais a ver com o que você tem no seu coração do que o que você tem na sua mão. Sabe por quê? A nossa cultura está nos ensinando a abrir mão de coisas que o nosso coração precisa para ter mais coisas que a nossa mão quer. Nossa cultura está nos ensinando a abrir mão de coisas que o nosso coração precisa: amor, paz, contentamento, sabe? Para conseguir coisas que a nossa mão quer. É o SUV novo, quando que o seu filho quer que você role com ele na grama. É a viagem para Dubai, quando que a sua esposa gostaria que você fizesse, é só levasse ela para um jantar, né? São coisas simples, queridos, que nós podemos sim ter e cultivar, devemos ter e cultivar. Eu quero te incentivar a refletir sobre isso e aplicar isso à sua vida, assim como eu vou aplicar a minha vida. Eu gosto muito de uma frase do pastor Ronald, né? Se você já perguntou para o pastor Ronald, eu adotei essa frase também. Peguei dele, roubei dele essa frase há alguns anos. Se você perguntar para o pastor Ronald como é que ele está, ele vai te responder com uma frase que ficou célebre, que é: melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço. Nessa frase há um reconhecimento
da graça de Deus sobre a minha e a sua vida. E nos ajuda a lembrar que apesar das coisas que a gente ainda sonha em ter, que a gente ora para receber, não tem nada de errado com isso. E o fato é que eu e você hoje estamos melhores do que a gente merece. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor por essa graça do Senhor sobre as nossas vidas e pela profunda sabedoria adquirida a partir da tua palavra nesse dia. Ó Deus, ajuda-nos hoje, cada um de nós, fazer o nosso papel para criar um ambiente de amor, um ambiente que não olha somente para aquilo que um recurso financeiro pode trazer, mas que aproveita e celebra os recursos que tem. O recurso de um casamento para quem é casado, de filhos para quem os tem, de juventude e saúde para quem ainda é jovem, não é casado, não tem filho, mas tem juventude, tem saúde, tem a vida toda pela frente. Pai, que nós possamos celebrar aquilo que nós temos e, por mais simples que talvez seja para alguns de nós, que nós possamos celebrar e compreender que a riqueza tem mais a ver com o que está no meu coração do que com o que está na minha mão. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí. Eu aguardo vocês amanhã para a gente continuar o nosso estudo. Um ótimo dia e até lá.